Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. Lembrando que o Pod Doutor ele é o primeiro, o maior, o mais consistente e relevante podcast de saúde do Brasil. Antes de começar o episódio de hoje, quero te apresentar a Chocofit. Chocofit é uma doceria especializada em doces zero açúcar. Fica localizada em Florianópolis, em Santa Catarina, mas faz envio para todo o Brasil. A fábrica conta com doces zero açúcar e zero glúten, e também com opções sem lactose. Os doces são desenvolvidos por nutricionistas e, além de serem cuidadosamente selecionados, são extremamente saborosos. Isso eu posso dizer que já estou comendo aqui o meu. O catálogo conta com barras, trufas, doces cremosos, recheados e disponíveis na opção de chocolate branco e chocolate preto. Acesse agora o site www.chocofitdoces.com.br e acompanhe as redes sociais, @chocofit.doces. Escaneie o QR Code para aproveitar o cupom Primeira Compra 15 e garanta seu pedido agora mesmo. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés. Mais uma gravação maravilhosa para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde, afinal, a informação é o diamante da prevenção. Você também sabe que, infelizmente, a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras, nem sempre checadas. O nosso propósito é levar para você exatamente isso, informação boa, informação checada. Então, já vai se inscrevendo, já vai nos seguindo em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você, cumprindo o nosso propósito, levando para você informação boa e de qualidade. E como é que nós fazemos isso? Trazendo aqui as maiores e as melhores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos a discutir aqui. Hoje temos a honra de receber o número 1, o primeiro que teve coragem de vir aqui, teve a honra de dividir com vocês informações, Dr. Maurício Barbosa, meu colega pessoal na Faculdade de Medicina da USP, ortopedista, especialista em membros inferiores, cirurgia de quadril, joelho, tornozelo e pé, opera hoje na Ortobone, uma das melhores clínicas de ortopedias do país, nos melhores hospitais, atende hoje os atletas de futebol do São Paulo, Criciúma, e outros times importantes, já foi médico do vôlei masculino e feminino do SESI, nos dá a honra hoje de vir aqui dividir conhecimento. Muito obrigado, grande doutor Maurício Barbosa, é uma honra. Obrigado, doutor Sidney, obrigado, Moisés, obrigado pelo convite novamente. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando dessa oportunidade de discutir os assuntos da saúde, da ortopedia, e fico muito feliz aí com o crescimento do Pod Doutor. Muito legal mesmo, muito gostoso assistir os vídeos todos. Muito obrigado por ter dado início a tudo isso. Seja bem-vindo novamente, é um prazer tê-lo aqui de novo. Dr. Maurício Paulo Barbosa, médico ortopedista, a gente vai conversar sobre trauma no esporte. De todos os pacientes que mais aparecem lá no seu consultório, Dr. Maurício, ou até eventualmente no hospital, qual que é o membro que mais se lesiona? Ou o membro que aparece com mais frequência, ou que dá mais trabalho para o médico? A minha área de atividade dentro da ortopedia, ela é o trauma dos membros inferiores, né? Então, naturalmente, os pacientes que acabam me procurando, eles são pacientes com dor no quadril, ou com lesão no joelho, ou um entorse de tornozelo, uma fratura. Então, normalmente, são as lesões do membro inferior, no meu caso. Mas dessas, qual que é a campeã de lesões que mais procura o Dr. Maurício? Disparado é o entorse de tornozelo. O entorse de tornozelo provavelmente é a lesão mais comum de um pronto-socorro ortopédico. O que é então entorse de tornozelo? Que entorse é mais uma palavra meio técnica, né? Quando eu torcer o pé, é isso? Quando você torce o tornozelo, que você vira o tornozelo ele pode quebrar, que aí a gente entra no grupo da fratura do tornozelo. E ele pode ser um entorse, que seria uma lesão ligamentar, um estiramento do ligamento. Estiramento é quando o ligamento estica, mas ele não chega a romper, né? Só machuca. Ele esticou, rompeu algumas fibrinhas, mas é uma lesão menor. A ruptura do ligamento, a lesão ligamentar, já é uma lesão maior, e aí entraria no grupo das lesões ligamentares do tornozelo. Aqui dentro do entorse de tornozelo, que é um diagnóstico, mas que não tem fratura, né? Você pode ter a lesão ligamentar, você pode ter uma lesão tendínea,
você pode ter uma lesão de cartilagem. Então você tem um grupo de pequenos problemas que podem acontecer no tornozelo dentro desse diagnóstico maior que seria o entorse de tornozelo. Mas eu não sou da área, eu entendo que torcer o pé cabe na minha cabeça visualmente, para fora ou para dentro. E o joelho? É virando o corpo e o joelho estando parado? Como que funciona? No joelho, normalmente você tem o pé de apoio parado e o corpo ele roda normalmente para dentro e o joelho ele faz um mecanismo de estresse onde o joelho ele costuma entrar para dentro, tá? E o corpo ele roda. Então nisso você tem a lesão das estruturas internas do joelho, que seria o ligamento cruzado anterior ou o ligamento cruzado posterior, lesões de menisco e as lesões externas ao joelho propriamente dita, mas que estão coladas no osso, que são os ligamentos colaterais, colateral medial, colateral lateral. Então, você pode romper as estruturas internas, que são os cruzados, e as externas, que são os colaterais. Dependendo do grau de rotação, você vai ter mais lesão ou menos, ou até fraturas, né? Sim, mas só para traduzir para quem está ouvindo, então, torcer, como o Moisés falou corretamente, o termo médico talvez entorce, mas é torcer mesmo, né? Ele falou primeiro, inicialmente, torcer o tornozelo mesmo, que é fazendo o seu pé uma flexão maior do que o seu tornozelo suporte, não é isso? E mesma coisa vale para o joelho, que o joelho mexe num único plano, né? Não é então torcer é quando você foge desse plano exato. Tudo que você lá cria um movimento anômalo que não existiria. Mesma coisa para o tornozelo, imagina. Então, isso é muito comum, né? O tornozelo ele também faz apenas o movimento de flexo-extensão. O movimento a gente chama de inversão e eversão, ele é um movimento do pé. Ele não é um movimento do tornozelo. E muitas vezes numa torção do tornozelo, o tornozelo que deveria fazer só um movimento de flexo-extensão acaba abrindo num eixo errado dele. E aí rompe o ligamento ou fratura. Porque tudo isso que ele falou, essas estruturas, ligamento, cartilagem, tendão, osso, tá tudo ali dentro da articulação. Todos esses nomes que ele falou, qualquer um deles pode lesar, né? E vai ser grave ou menos grave dependendo de, por exemplo, uma pessoa mais pesada que não treina nunca, não tem uma estrutura boa, né? Na perna, imagina uma musculatura segura e bem, vai destruir o tornozelo se torcer. E um atleta pode torcer também, mas vai lesar menos. Ou isso também é bobagem que eu falei? Mais ou assim, menos, né? O atleta, ele tá mais preparado, né? Torce menos, mais né? difícil dele ter uma torção boba, né? A pessoa que não é atleta, ela tem menos coordenação motora, tem menos musculatura para estabilizar aquela articulação. Então, para o atleta torcer de uma maneira mais simples é muito mais difícil. Mas o atleta ele está mais exposto. Em contrapartida, um jogo de futebol, ele tem um trauma, ele tem que fazer uma mudança brusca de direção. Então ele está mais exposto ao risco de ter lesões. Futebol até já imaginava, mas tem outros esportes que passam pela minha cabeça que pode ter algum tipo de lesão no joelho. Crossfit, por exemplo, beach tênis. Mas pera aí, antes de falar do crossfit do beach tênis, aquela imagem impressionante lá do Ronaldo Fenômeno na Copa, né? Que ele... não, aquilo não era na Copa, desculpa. Ele teve 2 lesões. Aquilo é uma torção? É um entorse do joelho? Não, do Ronaldo Fenômeno, teve uma lesão que foi na Inter de Milão. Na primeira. Assim quando ele tava... Tem uma imagem que ele dá umas pedaladas. Isso. E aí ele cai e a patela escapa, né? Escapa pro lado. Na verdade, ali ele teve uma ruptura do tendão patelar. Né? De super uso, né? Provavelmente uma lesão de overuse, um tendão que já devia ter algum sofrimento, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente detalhes de como era o tendão dele, porque essa é uma informação que eu não tenho até para dividir, né? Mas ele rompeu o tendão patelar, né? E foi isso que aconteceu. E aí ele foi operado, e aí quando ele retornou, depois de um bom tempo, ele acabou tendo uma nova ruptura. Do mesmo tendão, provavelmente. Do mesmo. Que é o patelar. Que é o tendão patelar. Que é um tendão que liga a coxa à patela. O tendão patelar, então assim, a gente tem o tendão quadríceps. Desculpa, eu tô falando do quadríceps, né? O patelar é de baixo. Ele tem o quadríceps, o músculo quadríceps, que é um músculo que vem na parte anterior da coxa.
vira tendão quadricipital. Aí tem a patela, que é o osso ou rótula. Aquele ossinho que né, mexe no joelho. Isso. Aí abaixo da patela ou rótula, você pode chamar das duas formas, vem o tendão patelar, que conecta a patela à tíbia e transmite a força de, por exemplo, extensão do joelho. Então o Ronaldo rompeu este tendão, né, e perdeu a conexão do músculo quadríceps com a tíbia. Né, por isso que a patela ficou solta. Aí ele foi operado, foi feita uma nova cirurgia, porque ele acabou tendo uma reruptura no retorno dele. E anos depois, quando ele estava no Milan, se eu não me engano, o lance ele sobe para cabecear, e quando ele aterriza, ele rompe o tendão patelar do outro joelho. Então ele teve lesão dos dois lados, né? Uma lesão parecida. E pelo fato de um joelho já ter machucado, ter passado por cirurgia, acho que automaticamente o corpo começa a distribuir maior peso no outro. Ou não? Mas não dá pra gente fazer essa ligação, né? Não sei se ele já tinha realmente um problema nos dois lados, talvez até o estilo de jogo dele de muita explosão muscular, acabou gerando alguma fadiga no tendão em algum momento. Né? A gente sempre usa esse exemplo, até às vezes atendendo um paciente de outras especialidades, né? Que as pessoas perguntam se eu vou me lesionar, até queria que o Dr. Maurício Barbosa respondesse isso. Um atleta de altíssimo nível, que foi o Ronaldo Fenômeno, entre outros, quando ele rompe um tendão, rompe um ligamento, já que nós estamos falando de ortopedia, alguma estrutura de uma articulação, ele opera, por exemplo, o Gustavo Kirten. Qual que é a possibilidade dele voltar a jogar com 100% de eficiência? Como funciona isso, né? Ele não vai nunca mais conseguir atingir, ou depende da fisioterapia? Como é que funciona isso, mais ou menos? Depende de muita coisa, né? Depende da lesão que ele teve, né? Sem dúvida nenhuma. Então, tem lesões que o atleta volta rápido, né? Você imaginar uma lesão muscular. Rápido quanto? Uma lesão muscular varia de 3 semanas a 12 semanas, dependendo do grau da lesão. Se machucar o músculo, então até 12 semanas. Até 12 semanas, volta na mesma performance. E ele volta na mesma performance. Uma lesão ligamentar do joelho, um ligamento cruzado anterior. De modo geral, esse atleta volta na mesma performance por volta de 1 ano. 1 ano. Entendeu? Por isso que eu perguntei. É muita coisa, né? Para quem é profissional, 1 ano... Mas 1 ano não é que todos vão voltar. Claro. Né? Não é que todos. Você tem um escape aí de 15%, 20% que não volta, mas não volta na mesma performance. Além disso, você tem uma fisioterapia que precisa ser extremamente bem feita. Metade do trabalho é do cirurgião, metade do trabalho é do fisioterapeuta. Então tem que ser um cirurgião experiente e um fisioterapeuta espetacular e o paciente também, né? Sim, sem dúvida. O paciente tem que ser obsessivo para poder voltar. Porque então, desculpa. Não, imagina. Se ele não for obsessivo para voltar, ele desiste no meio. Mas atleta geralmente é obsessivo. Isso, atleta de outro nível, né? Você que atende atleta, você concorda com isso? Que atleta de alta performance é quase um extraterrestre, né? Tem um corpo, uma genética, uma disciplina. Cabeça diferente. Cabeça, é tudo diferente, né? Porque o que faz ele ganhar do outro é um mini detalhe. E o maior exemplo disso que a gente está vendo agora, para mim, é o Andy Murray. O Andy Murray, ele tem uma prótese de quadril, ele tem, se eu não me engano, uns 35 ou 36 anos. Ele fez a prótese, eu acho que já está com uns 2 ou 3 anos. E ele, com uma prótese de quadril, não é que ele voltou a jogar tênis. Ele voltou a jogar tênis, porque isso, os pacientes que a gente põe em prótese de quadril voltam a jogar tênis. Em questão de 1 ano, a maior parte dos pacientes que jogavam tênis voltam a jogar tênis. Mas o Andy Murray voltou a jogar tênis em altíssimo nível, profissional, disputando os maiores torneios e ganhando jogos. Ele está ganhando os campeonatos? Não. Nem sempre. Mas ele está ganhando jogos dificílimos e você olha ele correndo, você fala, cara, tem alguma coisa errada. A prótese é quando substitui então a cabeça do fêmur por um outro material que não é do seu próprio corpo. Um titânio e tal. Então é um material metal que coloca lá, não tem osso. No caso dele é uma prótese de titânio no fêmur, titânio na bacia. Então o caso do Andy Murray não é só o cirurgião. É o cirurgião, é o fisioterapeuta, mas é o atleta.
O atleta ele está muito acima, no caso desse resultado, do cirurgião e do fisioterapeuta, né? Se esse atleta não quiser voltar neste nível, ele já tinha desistido lá atrás. E ele não está ali por causa de dinheiro, né? Porque ele já não precisaria mais, né? Ele já ganhou inúmeros títulos, é um cara extremamente famoso, ele está ali porque ele quer. É um propósito. É um propósito de vida. Ele quer jogar em alto nível. Isso, só para a gente poder laçar esse assunto, a gente não deixar quem está ouvindo confuso. Nós estamos falando de atleta de alto nível. Então, o cara que joga futebol, operou o joelho, eu falei, será que ele pode voltar em alto nível? Essa foi a nossa questão. Mas você que está aí, Réis Mortal, como eu, né? Como nós, quando você machucar seu tornozelo, seu pé, seu joelho, seu quadril for operar com um cirurgião, por exemplo, o doutor Maurício, você vai voltar à sua vida normal muito mais rápido, né? A cirurgia, ela vai resolver o teu problema. Então, procure ajuda, que você não está buscando o alto nível, né, Maurício? Então, a cirurgia sempre, ou quase sempre, vai solucionar teu problema, né? Senão a gente dá a impressão que lesionou, não, é muito difícil voltar. Para a vida normal, você volta. Por exemplo, o doutor Maurício operou minha esposa, beijo, Luciene, tornozelo, e hoje ela tá top. Aliás, você operou ela 2 vezes, né? 2 vezes. Ela coisas diferentes. machucou o tornozelo, um ligamento deltoide, se não me engano. Fibrotalar anterior e deltoide. Desculpa, isso. E ficou ótimo, mas depois teve um neuroma de Morton também, que... Isso, acho que foi no outro pé até, né? Acho que sim, e ficou top, então é isso. Então, 100%. Assim, o atleta não profissional, ele tem outros problemas, né? Imagina se eu fosse um paciente hoje, rompi o meu cruzado anterior. Qual a minha prioridade, Maurício? É trabalhar. Minha prioridade é ir no hospital, atender paciente, fazer cirurgia, cuidar da minha família. Então, o meu joelho ele vai ficar em segundo plano, né? Eu vou fazer a minha cirurgia, eu vou fazer minha fisioterapia, mas eu não vou conseguir, como um atleta profissional, fazer de 6 a 8 horas de fisioterapia por dia. Por dia. Por dia. Então o profissional que precisa voltar faz 6 a 8 horas 6 por horas. dia. Ele faz musculação, ele faz físio, ele faz musculação de novo, ele faz mais físio. É a profissão dele. Mas é bom saber isso, porque dá pra você saber que é possível. Sim. Porque o Ronaldo Fenômeno, também não sei se estou falando bobagem, mas ele, depois das cirurgias, ele foi o melhor jogador do mundo. Não tenha dúvida. Porque ele precisa voltar num nível muito alto. Sim. Né? Para voltar a trabalhar, se eu rompo meu ligamento cruzado, eu volto a trabalhar em 2, 3 semanas eu estou trabalhando. Né? E vou fazer minha físio ali 2 vezes por semana. Então, para eu voltar no mesmo nível esportivo, não que o meu nível esportivo seja alto, então também tem isso, é mais fácil, né? Mas vai demorar um pouco mais, porque eu não tenho o tempo e eu não posso me dedicar tanto tempo assim à minha reabilitação física. Então, eu não vou ficar pronto em 6 meses. Mas vai voltar. Eu vou demorar 1 ano, mas vou voltar. Tá, e você que joga bola no final de semana, é trabalhador como nós, trabalha na sua empresa, né, no horário de segunda a sexta, joga futebol e se machucou, o prognóstico vai ser legal, o seu futuro vai ser legal também. Ele não vai precisar fazer 6 a 8 horas por dia de físio, vai fazer lá 2, 3 sessões na semana e aos poucos vai voltar a poder jogar bola. Lógico que quem não é profissional não volta no mesmo nível, que daí já dá um pouco mais de receio, de botar o pé e tal. A atrofia muscular acaba sendo maior também. Você pega, por exemplo, às vezes um jogador profissional, você faz uma artroscopia de joelho para uma lesão meniscal. Ele fez a lesão meniscal jogando, teve a dor, a gente já faz uma ressonância, já faz o diagnóstico, você já opera, ele nem faz atrofia muscular, você já opera imediato, e ele muitas vezes volta a jogar em 1 mês. Isso não acontece com nós mortais, porque... Demora para ir no médico. Demora para operar, já tem atrofia muscular, e aí quando opera, demora, a reabilitação também não é tão... intensiva como é no atleta profissional. Porque o atleta profissional, a vida dele é aquela. Já tem o centro de treinamento, né? Tem a musculação e ele precisa voltar. Ele ganha para estar na quadra, né? Para estar em campo. Então ele vai se dedicar àquela atividade. Os outros profissionais, não. Eles vão voltar à sua vida profissional e vão ter que achar um horário na agenda para ir fazer fisioterapia. Ou às 7 da manhã, ou ao meio-dia, ou à noite. E vão... tocar do jeito que dá. E aí vai pular algumas, vai perder algumas, porque o trabalho não permite, infelizmente, mas vai dar certo. Mas vai né? voltar. Agora, quando você era médico lá do SESI do vôlei, né? Vôlei,
como todos os esportes, cada um tem a sua lesão característica. No vôlei tem alguma lesão característica? E como que era o atendimento dessas profissionais ou desses profissionais em questão de tempo, né? De logística? Então, a gente tinha lá no SESI, a gente tem até hoje, né? O departamento médico e de fisioterapia dentro da unidade do SESI. É uma unidade bem grande que fica ali na Vila Leopoldina. Então, hoje o SESI feminino está em Bauru, mas antes ficava tudo na Leopoldina, tanto o masculino, o feminino, o polo aquático, vários esportes ficavam lá. E quando o atleta se machucava, na verdade ele já ia para o departamento ali de fisioterapia, já era avaliado, e pelo fisioterapeuta, na maioria das vezes, e o fisioterapeuta já entrava em contato com um dos 3 médicos do clube, né, para avaliar e para definir se precisava fazer algum exame ou não. Então, o atendimento ele acaba sendo muito rápido, né? No voleibol, as lesões mais comuns são o entorse de tornozelo, novamente, porque a hora que o atleta aterriza, ele pode cair em cima do pé ou do adversário, ou até do colega dele, do mesmo time. Então, um pode pisar em cima do pé do outro e ter uma torção do tornozelo, e são torções graves, porque eles são atletas pesados. Ou até mesmo torcer o pé ele mesmo no chão, sem pisar em alguém. Na maioria das vezes é quando eles pisam em cima do pé ou do adversário ou do colega. Que mudou a memória do gesto, né? Exato, a hora que ele apoia. Então essa é uma lesão muito comum. Nós tivemos muitas lesões de tornozelo no período que eu fiquei lá. A maior parte delas a gente trata sem cirurgia, mas algumas precisou fazer cirurgia também. Tá? Então depende da gravidade, da lesão. Vai ter certos tipos de complicações ou de traumas que tem que ter imobilização, uso de medicamento, mas acaba sendo a maioria, né? Do que ser submetido a uma cirurgia. A maioria das lesões de torções do tornozelo não são cirúrgicas. A maior parte não são cirúrgicas. Quando tem uma fratura do tornozelo, a maioria é cirúrgica. Quando tem a lesão ligamentar, a maioria não é cirúrgica. Então, a maioria não precisa de cirurgia, mas precisa ir no médico, mas né, gente? Você precisa avaliar, fazer raio-x, fazer ressonância, definir o diagnóstico, e aí sim, a partir do momento que você examinou, fez os exames que precisam ser feitos e definiu o diagnóstico, aí sim você vai com a equipe médica, a equipe de fisioterapeuta, definir a conduta desse atleta. Surgiu uma pergunta importante aqui, que é para quem está ouvindo. Muitas vezes, você que está ouvindo, está lá jogando a bola do final de semana, o vôlei da empresa, ou fazendo uma brincadeira em casa, e foi lá e teve um entorse de tornozelo, de joelho, seja lá o que for. Você sentiu que doeu muito, inchou um pouquinho. Qual o risco dessa pessoa não procurar ajuda? Porque isso é uma coisa que hoje não tem desculpa. Tem no privado, tem no SUS, tem a medicina mais popular hoje, que você pode procurar uma clínica mais popular que já existe. Mas a minha pergunta é, então o cidadão foi lá, teve um entorse de tornozelo, ou seja, torceu o pé, né, no jargão popular. O que pode acarretar ele não procurar ajuda naquele momento? Aquele machucado pode piorar, pode evoluir para outras lesões? Como é que é isso? Então, quando ele não trata um entorse de tornozelo, né? Eu estou partindo do pressuposto que ele não teve uma fratura. Porque ele conseguiu... Não, que não é impossível, né? Ele conseguiu continuar pisando. Qual a diferença da ter fratura e não ter fratura? A fratura é quando o osso ele parte no meio. É do osso, mas do osso. Isso, do osso. Fratura é só do osso, que ok. nós estamos falando. O osso ele quebrou, né? Aí é a fratura. Então, eu vou partir do princípio que essa pessoa fez uma torção do tornozelo e não quebrou. E aí ele conseguiu continuar pisando, dar aquelas batidinhas no chão. Ó, o tornozelo tá firme, tá doendo, mas dá para pisar. E a pessoa incha o tornozelo um pouco. E vai. Ele faz aquele gelinho, toma anti-inflamatório. O que acontece? Provavelmente essa pessoa teve algum grau de lesão ligamentar, né? Num outro momento que ele vai precisar desse tornozelo, ele vai sentir o tornozelo falsear. E aí o tornozelo vai virar novamente. E ele pode evoluir com uma coisa que é chamada instabilidade crônica. A instabilidade crônica é você fazer torções do tornozelo aos mínimos esforços, aos mínimos atividades. Você passa a não confiar mais nesse tornozelo, mas você vai deixando, porque a sua vida tá tranquila. Eu só sinto de vez em quando uma falsear, mas tudo bem. O que acontece com esses entorses de repetição?
eles vão criando microtraumas na cartilagem do tornozelo e vão começando a fragmentar essa cartilagem. E você começa a ter um grau de artrose, inicialmente com uma fase bem inicial, mas que evolui para uma artrose num estágio avançado. Tá? A artrose do tornozelo, na maioria das vezes, é por uma instabilidade crônica não tratada. E daí tratar a artrose já se torna muito mais difícil. Aí já é uma cirurgia bem mais complexa do que uma cirurgia, por exemplo, de lesão ligamentar. Entenderam isso? Então tem uma dorzinha, inchou. Vale a pena você procurar ajuda sempre, né? Sempre que possível. Como eu disse, né, Moisés? Você hoje tem um SUS que atende, se não tiver o SUS, tem um consultório mais popular, mas cuide então dessa dor, né? Qualquer dorzinha, seu corpo tá avisando que não tá legal. Senão, ó, evolui para uma artrose que já envolve um tratamento muito mais complexo. Isso que eu tô querendo entender, porque na estrutura, até agora falado, foi que tem o osso, a cartilagem, o ligamento e tem mais um que foi comentado. Tem tendões também. E os tendões. O nível de gravidade começa em qual deles ou qualquer um deles vai ter? Qualquer um deles pode ser grave. Por exemplo, uma lesão do tendão de Aquiles. Lesão do tendão de Aquiles, pra vocês terem... na verdade, tem até a lenda, né, do Sim. Aquiles, né? Perderam a guerra quando ele tomou uma flechada ali no Aquiles. É até uma história interessante, né? E é um tendão de maior força nosso, o tendão de Aquiles. E é um tendão que é muito suscetível a rupturas, porque ele tem pouca vascularização, a circulação dele não é boa, ele tem uma circulação bem próximo do osso calcâneo e próximo do músculo da panturrilha. Mas no meio dele a circulação é pobre, então ele está mais suscetível a rupturas. Então não necessariamente quando se quebra o pé, quebra o osso, não é tão grave quanto um tendão de Aquiles. Não. As lesões elas podem ser graves e podem ser variadas, né? Você pode ter uma fratura do tornozelo extremamente grave, uma lesão do tendão de Aquiles que é grave, vai tirar a pessoa de atividade por um bom período, mas, novamente, você opera e essa pessoa fica boa. Tem como o tendão ser cortado? Tem, pode ser cortado, por exemplo, por um ferimento de arma branca. Sempre quando fala lesão, a gente tá incluindo também os cortes, Moisés. Sim. Uma ruptura, lesão em... É porque a lesão pode ter sido tanto um estiramento como um tudo corte. é lesão. É que o típico da lesão do tendão de Aquiles, a gente fala que é um mecanismo excêntrico. O que é um mecanismo excêntrico? É você, por exemplo, você salta, a hora que você aterriza, você faz uma contratura muscular para poder gerar absorção de impacto, mas ao mesmo tempo esse tendão estica. Então ele deveria ter encolhido pela contração muscular, mas ele esticou porque você está caindo. Então é nessa hora que ele rompe. Então é na contração excêntrica que acaba rompendo o tendão. Uma cirurgia nesse caso é costurando o tendão, ligando novamente? Costurando o tendão. Então, se o tendão ele rompe no corpo, a gente costura ele. Se ele arranca do osso, a gente prende o tendão no osso novamente. Então vai depender do que aconteceu. Uma lesão do tendão de Aquiles, num atleta profissional, ele vai tirar o atleta no mínimo por 6 meses da atividade esportiva. Do profissional. Do O profissional. cara que faz fisioterapia, o cara que é disciplinadíssimo e obsessivo. Mas se você for comparar a força dele após 6 meses, ela ainda está bem inferior ao lado contralateral. Ela só vai alcançar o lado contralateral perto de 1 ano e meio. Isso mesmo 8 meses. pro cara que é obsessivo. Interessante. Então uma pessoa comum lesionar o tendão de Aquiles, ela vai ficar 2 anos mais ou menos. Não, ela volta à vida dela normal, rápida. Ah, mas não é verdade. Ok, mas não vai ter intensidade no esporte. Mas com 6 meses ele volta a fazer esporte já. Se ele fizer o teste de força, chamado isocinético, que é uma máquina onde você está conectado no computador e você compara a sua força do lado e do outro, você vai perceber que você tem um déficit de força muito grande. E esse déficit demora para ser recuperado. Ele precisa de muito estímulo ao longo de 1 ano e meio para chegar perto do outro lado. Mas você volta à sua vida normal em 3 meses, você não precisa mais de bota, não precisa de bengala, não precisa nada disso, e volta a fazer esporte com 6 meses, igual o atleta profissional. Só que a força, igual o outro lado, demora bem mais tempo. E já que nós estamos falando do tendão calcâneo, de lesão e de energia do esporte e tal, você falou do vôlei que salta
e na hora que ele aterriza, ele pode romper o tendão calcâneo. Mas também eu já ouvi falar, né, de paciente que tem uma rotura do tendão calcâneo também do nada, vamos dizer, para dar uma palavra que a pessoa... Andando na rua, torceu o pé... Tem também isso no calcâneo? É mais difícil, claro. Mais difícil. Ou sem ninguém, ou sem saltar, correndo, por exemplo. Correndo, sim. Correndo, sim. Então, Aquela história que o cara parece que ele levou uma pedrada, que essa história é interessante. A lesão tanto do gastrocnêmio, né? Que é o músculo gastrocnêmio, que é os gêmeos, e o tendão de Aquiles, eles acabam entrando no grupo da síndrome da pedrada. Né? A síndrome da pedrada a pessoa vai dar uma arrancada, né? E sente como se fosse uma pedrada mesmo na panturrilha, e aquilo foi porque rompeu o músculo da panturrilha, ou rompeu o tendão de Aquiles. Normalmente é num arranque, que é uma contração excêntrica. Na verdade, a hora que você dá esse arranque, você faz a contração muscular e, ao mesmo tempo, o tendão estica, porque o pé está indo para trás para você dar o arranque. E é nessa hora que rompe. No beach tênis acontece muito. No tênis acontece muito, que é conhecido como tênis leg. Tênis leg é essa pedrada na panturrilha. Né? Na corrida. No arranque. No arranque. Tá? Uma corrida de longa distância, você já está menos chance de acontecer isso. Numa corrida de 100 metros, mais fácil. Mas no tênis, que o cidadão fica... Que você faz arranques. Vários arranques, no beach tênis também. Você tem muito essa lesão. Então... E o beach tênis, então você vai jogar um tênis numa quadra lisa, etc. No beach tênis, que é areia, o tornozelo sofre mais, você acha? O tornozelo sofre porque você tem mais chance de torção. Sim, muito, né? Porque o terreno é completamente irregular. Às vezes você tem até alguns buracos na areia mesmo, buracos maiores, e você está olhando para cima o tempo todo. Você não está olhando para o chão, né? Então, no beach tênis especificamente, você está sempre olhando para cima e se deslocando para trás, para o lado. Então, se você não tem uma boa coordenação motora, você acaba se machucando. A gente teve uma lesão grave recentemente de um paciente que joga beach tênis sempre, e ele teve um deslocamento do joelho para trás. Para trás? Para trás. O joelho dele foi completamente para trás. Rompeu cruzado posterior, cruzado anterior, todas as estruturas ligamentares laterais, a artéria poplítea. Caraca. E o nervo fibular. Essa é uma cirurgia gigante. Que paciente, rompeu até a artéria, né? Que até a artéria. Tanto que assim, ele teve que fazer cirurgia vascular primeiro no beach tênis. Né? Que é um esporte, a princípio, que todo mundo imagina como inofensivo, mas pode acontecer lesões. Por isso que você que tá aí gosta de jogar beach tênis, e excelente, né? Porque a pior coisa que tem é ser sedentário. A gente sempre fala aqui, né? O Moisés é um praticante de exercício, o Maurício também, e eu mesmo que com o meu tamanho, você pode acreditar também, sei que tô acima do peso. Não tem problema, vamos embora. Que aqui a gente não fala a verdade. Opa! Bora. Mas pego a molecadinha e vou junto também. Nos treinos, não tem problema. E quer dizer que você... A gente está falando aqui da parte ruim, que é lesionar o joelho, mas muito pior que isso seria você não praticar nada. Não, né? mas também, para não assustar o pessoal, como é que para ter esse tipo de lesão que foi gravíssima, foi ao acaso? Foi uma posição que ele pulou e caiu? Não é tão comum? Foi azar mesmo. Foi azar. Ele deu uma passada maior um pouco e acabou apoiando esse joelho, apoiando o pé de apoio, e o joelho cedeu todo para trás. E é um paciente pesado. Então, veja, eu, por exemplo, mas tenho muito que tomar mais cuidado. Mas muito habilidoso, joga muito bem. Né? Eu tenho que tomar mais cuidado, e quem está acima do peso tem que tomar mais cuidado. Agora, como que a gente consegue melhorar isso? Fazendo musculação muita. Falei bobagem ou não? Não. Porque você consegue pegar todo o arcabouço muscular que está ao lado do seu joelho, ao lado do seu tornozelo e pé, etc. Você faz com que eles estabilizem a tua articulação muito mais do que quem não pratica musculação. Que aquilo vai como se amarrar aquela articulação, né? E proteger esses impactos, os menores não vão te machucar. É claro que não dá para eu fazer a mesma coisa que eu fazia quando eu pesava 75, né? Mas então, a musculação é fundamental, e os exercícios específicos do esporte. Então, por exemplo, se é um futebol, você tem que fazer exercícios de movimentação parecidos com o que você faz em campo, de deslocamentos, de mudança de direção, saltos. Isso aí a gente chama dos exercícios proprioceptivos, o gesto do esporte, gesto esportivo.
Então isso vai fazendo com que diminua o risco de você ter lesões mais graves. Então o exercício do gesto esportivo, exercícios de propriocepção, pliometria, que são exercícios com saltos com deslocamentos laterais para frente e para trás, fazem parte do treinamento e cada esporte tem o seu específico. Aí o preparador físico é que vai nortear o que é importante. O que eu faço para o futebol é diferente do que eu vou fazer para o tênis, não é a mesma coisa. O preparador físico ele tem que entender que aquele esporte exige um tipo de movimentação, o outro exige outro tipo de movimentação. E mesmo que você não seja o atleta de alto nível, essa frase, né, esse fato também é verdade. Você que joga futebol no final de semana, se puder fazer o gestual, praticar esse gestual do futebol, também vai proteger seu joelho. Claro que no clube, né, o cidadão faz isso o dia inteiro, ele é profissional, ele vive disso. Para quem não vive disso, quando for à academia, quando for treinar, fora do seu esporte, procure fortalecer mais esse gestual que vai proteger você de lesões. Sem dúvida. A gente comentou do tendão de Aquiles, mas que pode ter tanto a lesão de que é rompimento ou até mesmo somente uma lesão um pouco mais simples. Tendão, ligamento. Ligamento também pode estirar. O ligamento pode estirar e pode romper. Tá? E aí, depende. Menos grave do que o tendão de Aquiles? Depende do ligamento. Né? Então, por exemplo, um ligamento do tornozelo, um ligamento lateral do tornozelo, é menos grave. Porque o tendão de Aquiles você vai operar em quase todo mundo, exceto naquelas pessoas que não têm demanda nenhuma. Né? Se pegar uma pessoa bem mais velha que não tem demanda, você não vai operar, você vai colocar uma imobilização, uma palmilha com elevação do calcanhar. Existem botas hoje com palmilhas com elevação de calcanhar e essa pessoa vai ficar bem. Mesmo no calcânio. Mesmo no tendão calcâneo. Desde que seja de baixa demanda. Mesmo rompido. Mesmo rompido. Ele vai cicatrizar, você só precisa levantar o calcanhar. Você imobiliza levantando o calcanhar. Tem botas específicas para isso. Né? Agora, a pessoa que tem uma demanda esportiva, uma pessoa mais jovem, você já vai pensar em operar para ele ter oportunidade de voltar na mesma condição, mesmo que isso demore um pouco. Mas pelo menos ele volta na mesma condição. Se você não opera, ele vai cicatrizar, ele vai ter condição de levar uma vida social boa, mas ele vai perder força, algo em torno de 30% se não opera, e esses 30% não recuperam. Tá? Então ele vai levar uma vida com déficit de força. E que pode facilitar uma lesão amanhã ou depois no mesmo lugar. Mas como ele tem baixa demanda, ok, isso se justifica. Então uma pessoa, vamos colocar uma idade bem mais avançada, que não tem atividade, só caminha, faz coisas menores, você não precisa expor ele a um risco de uma cirurgia, porque ele não tem demanda. Agora, uma pessoa, mesmo sendo mais velha, mas que faz atividade esportiva mais intensa, essa pessoa vai se beneficiar da cirurgia. Pela sua experiência, está aumentando a busca de esporte por Boa pessoas pergunta. mais velhas? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Hoje a gente está mais longevo, né? A nossa vida, a gente não morre mais aos 40, né? A gente está vivendo até os 80, 90 anos. Então a gente precisa fazer esporte, a gente precisa se manter ativo para chegar nos 80, nos 90 anos saudável, porque a nossa vida, de modo geral, é uma vida de pouca atividade esportiva. A gente fica no escritório, fica no consultório, no meu caso. Então, a minha atividade do dia a dia ela não é uma atividade física. Eu não tenho que ir até o rio buscar água, eu não tenho que ir plantar. Minha vida é controle remoto, é carro, Bisturi. sentado, bisturi. Mas para Robô. eu operar, para eu passar 4, 5 horas fazendo Tem cirurgia, forma. e às vezes as minhas terças-feiras, que são dias cirúrgicos, eu faço 4, 5 cirurgias, se eu não tiver musculatura posterior boa, forte, eu não aguento. Então eu tenho dor. Então eu preciso fazer exercício. E isso a gente tem visto, assim, uma procura das pessoas com o passar dos anos, uma necessidade de se manter fazendo exercício. E isso é fundamental para a gente poder chegar aos 80, 90 anos com um esqueleto em ordem, porque senão a gente começa a ter fraturas precoces e a fratura do colo do fêmur ela é uma fratura
que tem um índice de mortalidade alto, né? Acima dos 75 anos. Do colo do fêmur. Só para estragar a sua mensagem final, como é a história lá do... Depois você vai ter que se virar. Me conta, acho que agora é o momento de falar isso, não? Depois Vamos você lá. se vira para outra. A gente brinca, né, que a fratura do colo do fêmur ela é tão grave, né, acima dos 75 anos, que, só para vocês terem uma ideia, o índice de... O colo é onde o Você fêmur... pergunta agora, onde ele encaixa? explica pro povo aí, encaixa no quadril. O colo do fêmur é como se fosse o pescoço do fêmur. Você tem a cabeça do fêmur que conecta na bacia. Aí você tem o colo, que é o pescoço do fêmur, e você tem o fêmur completo que vai até em direção ao Mas joelho. é lá pertinho do quadril. A fratura do colo do fêmur, ela acontece normalmente quando o paciente tem osteoporose. Tá? Tanto que o diagnóstico de fratura de colo de fêmur é igual a diagnóstico de osteoporose. Você não precisa fazer nem densitometria óssea. Se a pessoa fez uma fratura de colo de fêmur, ela tem osteoporose. O osso tá frágil. Porque o osso quebrou de uma forma simples. Às vezes não precisa nem ter caído. Às vezes andando, o osso quebra. Né? E a mortalidade ao longo de um ano, acima dos 75 anos, eu não estou falando acima dos 90, hein? Estou falando acima dos 75. Acima dos 75, isso é literatura internacional. A mortalidade desta fratura em um ano chega a 50%. Não é a fratura que causa isto, é a falta de atividade que no pós-fratura esse paciente passou a ter. Então, o fato dele ter tido uma fratura do colo do fêmur já significa que ele não era tão ativo, né? Ele já era mais para o sedentário do que para a atividade. Então, provavelmente ele já tinha uma osteoporose. A hora que ele quebra o colo, por melhor a cirurgia que seja, por melhor o cirurgião, melhor a equipe de retaguarda, de fisioterapia, enfermagem que esteja, essa pessoa vai andar pior, ela vai necessitar de cuidados, ela vai urinar mal, talvez faça resíduos urinários, pode começar a ter infecção urinária, vai ficar sentado muito tempo, porque não vai estar tão confortável assim para andar, pode começar a fazer pneumonias. Se ficar muito tempo sentado, pode fazer escara, porque a pele já não é boa, porque já tem uma idade mais avançada. Então, além disso, pode ter um grau já de confusão mental, o equilíbrio já não está tão bom, ou seja, começam uma série de problemas. Super cuidado da família, a família não deixa mais a pessoa fazer nada. Né? Então, às vezes a pessoa caiu, quebrou o fêmur, você precisa que ela volte a andar, mas também a família, não quero mais que ele ande, porque ele vai cair. Não quero mais que ele trabalhe. Não quero mais que ele faça nada. Talvez não seja bom. E às vezes a pessoa começa a ficar tão mais confinado e aumentam os outros riscos todos. Né? E esse índice de mortalidade, ele é muito alto. Né? Metade, mas é muito um alto. ano. É um ano. Né? Então a pessoa quebrou o fêmur e em 50% dos casos a mortalidade existirá em até um ano? Infelizmente. É muito alto isso. É muito muito alto esse valor. Só, já que você está falando disso, aquela história Por isso que a gente brinca, Isso. que é uma piada, mas não deixa de ser uma verdade, que as pessoas vêm ao mundo pelo colo do útero e saem do mundo pelo colo do fêmur. Mas além disso, aquela história também que a pessoa, que a gente às vezes, uma pessoa mais idosa, né? Se é que hoje a gente pode falar nessa palavra, né? Que como você falou, a pessoa hoje pode ter 80 anos e tá completamente produtiva. Mas aquela história que não é que caiu e quebrou o colo do fêmur. Na verdade, muitas vezes quebrou até. Quebrou e caiu. Por quê? Porque não poupou músculo, não poupou energia óssea. Mas vamos lá, na cabeça da pessoa, da sua cabeça aí passou alguma coisa, na minha também agora. Mas quebrou o osso, o que tem a ver um músculo com o osso? Boa. Na verdade, assim, se você faz musculação, você está fortalecendo o músculo, em primeiro lugar. Mas a pessoa tem osteoporose. Não, mas isso a gente nunca falou aqui o que ele vai falar agora. Isso é muito importante. Quando você faz musculação, você está fortalecendo o músculo, em primeiro lugar, e o osso, em segundo lugar. O osso ele está ficando mais resistente. Isso é demais. Então, quando você tem uma pessoa de 80 anos que vai na academia 3 vezes por semana fazer musculação, essa pessoa está prevenindo a osteoporose. Então, a maneira que a gente tem de mudar esse índice de 75 de mortalidade em um ano é fazer com que as pessoas façam exercício. Se a pessoa for muito ativa
fazendo exercício na academia, e tiver uma fratura, essa pessoa volta mais fácil às atividades e vai baixar esse índice de mortalidade. Porque esse índice de mortalidade ela não é graças à cirurgia ortopédica, é graças à inatividade que aquele paciente tinha aos 75 anos. É hábito. O que passa pela minha cabeça pode estar passando pela sua. A musculação para uma pessoa de 80 anos de idade, ela é uma musculação que as pessoas muitas vezes veem na internet suando demais, pegando altas cargas, sendo muito sacrificante e muito difícil? Ou 80 anos vai ter um processo diferente da musculação? Quando a gente fala de musculação, talvez assuste. Na verdade, assim, a pessoa de 80 anos, ela tem condição de criar músculo e tem condição de melhorar a massa óssea, sem dúvida nenhuma. Só que não vai ser de uma vez. Se ela chegar aos 80 anos, nunca fez exercício... Vai levantar 1 quilinho lá devagar. Vai ser muito mais difícil, né? Mas você precisa estimular esta pessoa a fazer exercício 2 a 3 vezes por semana, no mínimo, para que ele melhore músculo, melhore equilíbrio, melhore massa muscular e, acredite, melhore atividade cerebral. E osso. Atividade cerebral está diretamente relacionado à musculatura do membro inferior. Você aumentando a musculatura do membro inferior, você melhora a atividade cerebral. Isso tem estudo provando isso já. Então o leg day não é apenas leg day, é brain day. Perfeito, perfeito. Vai diminuir até depressão, ansiedade, porque tem aquela história que o músculo também hoje, da época que a gente se formou, não, né? A gente não aprende que é uma glândula, né? De tantos hormônios que produz no nosso aparelho muscular que influenciam no cérebro. E é o segundo coração, né? A musculatura do membro inferior é o segundo coração. Vai ajudar o sangue a subir, vai melhorar a atividade circulatória geral. Entendeu isso aí do segundo coração? Segundo coração, eu já tinha ouvido falar que era panturrilha. Panturrilha. Explica isso aí pra musculatura gente. do membro inferior, mas a panturrilha. Porque, na verdade, quando você contrai a musculatura, principalmente do membro inferior, a panturrilha principalmente, você está jogando o sangue de volta para cima. Tá? Porque como que o sangue sobe? De uma forma passiva quando o coração abre, né? Então, o que bombeia para cima o sangue? Uma bomba para cima teoricamente não existiria, mas a musculatura da panturrilha, o pisar da planta do pé, faz com que esse sangue suba. Não é só a dilatação, a pressão negativa da abertura do coração. Você tem o estímulo muscular se contraindo, empurrando o sangue para cima. Igual você apertar uma mangueira embaixo, a água vai subir, porque tem umas valvulinhas que não deixam ele descer. Ele vai descer, tem a valvulinha. Para subir, ela abre, e para descer, ela não abre. Agora, se você tem uma musculatura absolutamente flácida... Ou pequena... Não vai fazer nada, né? Se você tem uma musculatura forte, que você pode estimular, basicamente... Não vou entrar na parte hormonal, porque foge do meu conhecimento, né? Mas isso aí tem pessoas melhores para falar sobre isso. Mas se você estimular uma pessoa, vamos colocar já 60 anos para cima, para fazer exercícios regulares 3 vezes por semana, você vai diminuir risco de queda, você vai melhorar a atividade cerebral dessa pessoa, vai melhorar a massa muscular, vai melhorar a parte hormonal dela e a massa óssea. A massa óssea vai melhorar e vai diminuir o risco de Essa fratura. pessoa não quer fazer musculação, quer fazer só sua caminhada 30 minutos. Tem esses mesmos benefícios? A caminhada? A caminhada é melhor do que nada, mas tem que ser a caminhada e a musculação. Isso é uma coisa que mudou muito, né, gente, nos últimos tempos, que o exercício de força, né, ele passou a fazer parte do cardápio aí da nossa prática esportiva, nossa prática física, e antes não era tão assim. Então, o exercício de força, ele é fundamental, justamente isso para fazer a sua maior poupança, que é a poupança muscular. Quanto mais cedo você começar, mais músculo você vai ter, porque depois dos 50 é mais difícil, mas não é impossível. Mas se você chegar dos 50 com uma boa poupança, você vai ter que manter isso daí, né? E no mínimo, mesmo o mais velho, você vai conseguir não deixar perder músculo. Então não tem idade. Claro que tem gente que tem alguma coisa cardíaca, alguma coisa que possa ser uma contraindicação, mas também é raro, né, doutor Maurício? Precisa procurar, às vezes, um médico de esporte, mas para quase todo mundo vale que não tem idade para começar. E se a pessoa tem um problema cardíaco, ela precisa fazer um fortalecimento, normalmente com um fisioterapeuta
especialista em doenças cardiológicas. Que também existe, exato. Que também existe. Então, você vai ter um físio específico para isso, que vai fazer exercício com ele, monitorado. E você tem, aqui em São Paulo, você tem várias, não vou falar nome das instituições, mas você tem várias instituições, inclusive eu trabalho em duas, para assessorar esses pacientes na reabilitação cardiológica, fazendo exercício. Na reabilitação do coração. Então, Sim. você tem institutos específicos para isso. Olha que legal. Então, você que às vezes está pensando, não, mas eu tenho você pensa aí um soprinho, uma insuficiência cardíaca. Não, também existem formas de você fortalecer a tua máquina muscular para você também se beneficiar de tudo isso que a gente falou. Proteger seu osso, proteger seu cérebro, proteger e melhorar a sua longevidade. Sim. E essa pessoa vai fazer exercício monitorado, vai colocar um monitor cardíaco e vai lá fazer sua musculação. Se ele começar a subir um pouco a frequência acima do nível de risco, baixa um pouquinho o ritmo. E vai encontrar aquele valor de segurança para aquela pessoa. É comum aparecer no consultório ou no hospital? Acredito que não. É comum aparecer alguém que se machucou na musculação? Sim. É comum? É comum. Com menos frequência do que alguém que pratica outros tipos de esporte. Onde eu quero chegar? Será que a musculação ela é mais segura do que outros esportes por ser mais controlado? É difícil dizer que seja mais comum ou mais comum de Mais lesão, seguro. mais seguro. Mas existe lesão, existe ruptura do bíceps, quando você faz uma carga maior do que o ideal, o bíceps rompe aqui do cotovelo. Né? Você tem lesão do peitoral, tem imagens famosas aí na internet, mostrando o atleta rompendo o peitoral, também pegando uma carga abusiva. Você tem elevação de peso com fratura de coluna. Então você tem coisas abusivas. E isso é onde eu queria chegar. Exatamente. Você aí de casa, que tem sua mãe, seu pai, alguém da sua família, e queira fazer musculação, acompanhe com um profissional. O que o Dr. Maurício está falando, que eu já vi muito esses importante vídeos, isso. são pessoas que trabalham com esse tipo de esporte e tem que ter um avanço de carga muito grande, coisa que o idoso não precisa ter nessa mesma frequência. A maior parte das pessoas não precisa, né? Você faz a musculação para ter saúde, não para ter lesão. Nem para competir. Exatamente. Você faz para ter saúde, para ficar com uma musculatura boa, pra ficar com um corpo bonito, ou seja, tem os vários benefícios da musculação. Quando você parte já para um Profissional? um peso muito acima, você está aumentando o seu risco. Então você pode ter rupturas musculares só por pegar peso. E isso chega no consultório. Esses dias veio uma paciente no consultório, eu nem conhecia a modalidade, chama HIIT, que é High Intensive Training. Esse HIIT é uma mistura de um crossfit com uma atividade de velocidade em esteira mecânica, salto de caixa, mas é tudo com frequência cardíaca extremamente alta, com o objetivo de perda de peso e tal. Essa paciente ela tem 30 e poucos anos, aproximadamente, bem jovem. Ela chegou em 3 semanas desse treinamento, então HIIT, High Intensive Training, fratura de estresse em 3 semanas. Prepara para ouvir. Fêmur direito e esquerdo, tíbia direita e esquerda, tíbia alta perto do joelho, que a gente chama de tíbia proximal, tíbia perto do tornozelo direita e esquerda, calcâneo direito e esquerda. O que é uma fratura de estresse? Explica para quem está nos ouvindo. Fratura de estresse é uma fratura de fadiga por excesso de treino. Tá? Ela passou a ter dor, uma dor muito forte em todas essas regiões, assim que ela fez esse treinamento. E ela passou com outro colega inicialmente, que pediu uma ressonância dos 2 joelhos, e na ressonância dos 2 joelhos veio a fratura de estresse do fêmur direito e esquerdo e tíbia direito e esquerdo. E aí ela acabou me procurando, ela deu ter dado uma pesquisada, acabou achando meu nome. Quando ela veio no consultório, ela veio com a ressonância dos 2 joelhos, mas ela veio com dor nos 2 tornozelos e com inchaço nos 2 tornozelos e no pé. E eu pedi a ressonância também dos 2 lados. E veio também. Ela fez um treino abusivo para ela naquele momento. O que significa isso? Pode fazer esse treino? Pode. A gente pode fazer Ironman, né? Tem pessoas que fazem Ironman. Ironman é o máximo para mim do esporte, né?
que faz lá no Havaí, né? Corre 100 km. 4 km de natação, 180 de bicicleta e 42 de corrida. Então isso é num dia só, pau, de uma vez, né? Então isso é o máximo. Então dá para fazer esse treinamento, High Intensive Training? Lógico que dá. Com o passar do tempo. Só que você não pode, na primeira aula, fazer o que a outra pessoa está fazendo há um mês, ou há um ano. Ou há mais anos. Há um ano. Então você tem que começar lentamente. O osso dela não estava pronto para aquilo, mesmo com 30 anos de idade. Então o osso dela não estava pronto. Tanto que quebrou inteiro. Quebrou fêmur, quebrou tíbia embaixo, quebrou torno calcâneo. E nesse caso, qual que é a conduta? Mas peraí, vamos lá. Conduta é parar. Peraí, vamos lá. Sim, Agora mas chega a ser cirúrgico? Não, Quebrou o osso, ela continuou andando? Não, ela continuou. Porque o osso, ele não quebra, não parte no meio. O osso Pequena rachou. fratura. O osso ele deu uma rachadura. Não precisa dói. imobilizar? Não precisa imobilizar. Nem imobilizar. Não precisa imobilizar, não precisa fazer nenhum tratamento específico para o osso, a não ser fisioterapia. Então vai fazer uma fisioterapia analgésica e tal. E aguardar esse osso cicatrizar. Parar de treinar com essa intensidade com essa absurda. alta intensidade. Ah, mas eu vou poder voltar a fazer o HIIT, que eu adorei. Vai. Só que você vai ter que voltar. Gradativamente. Primeiro vai calmo, vai aumentando a intensidade a cada mês, a cada 2 meses, não dá pra... Vai ter que começar no LIT. E aí eu tive que fazer uma pesquisa da parte hormonal dela, ainda, aliás, não tá pronta ainda. Para ver se a parte de estrógeno tá boa, porque pode ter outras coisas por trás aí que alteraram essa estrutura óssea. O metabolismo ósseo dela. Né? A parte hormonal influencia na questão óssea também? Totalmente. Total. Na mulher, o estrógeno e no homem, a testosterona. Então, novamente, eu vou entrar pergunta, vou entrar numa área aqui que eu não domino tanto, então sou extremamente sincero, mas basicamente na mulher... Você precisa ter nível de estrógeno bom, normal, para ter um bom metabolismo ósseo. Tá? O estrógeno é responsável por manter o cálcio no osso, manter a resistência óssea. Tanto que a mulher, quando ela entra na menopausa, ela tem uma osteoporose aguda. Tá? A mulher que faz esporte de maneira regular e intensa sofre muito menos. Porque ela faz o estímulo muscular. Então ela tem o estímulo do esporte para não fazer essa osteoporose aguda. A mulher que não faz esporte, ela sofre muito e faz uma osteoporose aguda, podendo até ter fraturas precoces. Tá? A fratura que teria com 75, 80, pode já ter com 50. O que é muito ruim. O que é muito ruim. Que é uma fratura por osteoporose, mas essa osteoporose aguda. Depois vem a segunda fase da osteoporose, que é a osteoporose senil, que vai ser bem mais para frente pela inatividade. Né? No homem, a osteoporose é um pouco mais tardia, porque o homem não tem uma queda abrupta da testosterona como a mulher tem do estrógeno. Após a menopausa, a mulher do estrógeno diminui absurdamente. Ela despenca, de uma hora pra outra. Ela despenca. E o homem não. O homem ele vai perdendo a partir dos 45, mais ou menos, ele começa a perder nível de testosterona e isso vai caindo até perto dos 65, por aí. Então, 65 para frente, o nível de testosterona já está baixo. Né? Mas é uma queda, ele vai diminuindo. Então, não é uma coisa abrupta. Então, você espera o homem com osteoporose a partir dos 70, quando a sua taxa de testosterona baixou. Né? Então, o exercício físico é saudável, além para o músculo, diversos outros fatores que foi falado aqui em outros podcasts, para o osso. Sem dúvida nenhuma. Aliás, falando em osso, osteoporose é um assunto que é muito importante, a gente ainda não teve nenhum sobre osteoporose. E também acho que quem estava falando lá fora, né, Maurício? A gente tem vários meses aí, as cores dos meses, março lilás, abril azul, novembro, outubro rosa, etc. Osteoporose talvez fosse você podia lutar por isso dentro da tua especialidade. Vamos pensar num mês adequado. Eu não sei, a gente precisa pensar num mês que poderia se encaixar. Afeta muita gente. Porque afeta muito. Afeta muito. Porque você pode prevenir já desde cedo, tanto no homem como na mulher, né? E é um problema de saúde pública, total, né? De saúde pública. Internacional. Gera muito custo. É 100% prevenível? Não, porque é o envelhecimento, a gente envelhece. É o desgaste do osso. Mas, se você faz atividade física, se você estimula a pessoa a se movimentar, a fazer musculação, você não vai prevenir em 100%, mas você vai diminuir
o índice. Porque você não pensa, tem a ó, dúvida. câncer de mama, por exemplo, que é do Outubro Rosa, não é 100% das mulheres que podem ter. Tem que ter alguma mutação genética, tem vários estudos que falam disso. Osteoporose é todos. Câncer de próstata, Novembro Azul, também não são... apesar que câncer de próstata são todos, né? Que nem todos vivem para isso. Mas depressão, que tem outro mês, câncer de colo de útero também é só quem teve HPV. Mas osteoporose é para todo mundo. Osteoporose é o pra mim, desgaste do osso? Osteoporose é a fragilidade do osso. Diminuição da resistência. Da resistência, das células, né? E você tem tratamentos, além do exercício físico, que seria o tratamento mais natural, o sol, né, produz vitamina D, o exercício físico, e você tem hoje medicamentos que diminuem a reabsorção óssea e alguns outros medicamentos extremamente caros que estimulam a produção óssea. Mas o tratamento que alcança todo mundo é o sol e a musculação. Que são, atividade física. Entre aspas, gratuitos. Mas essa O palavra sol, é meio presente de Deus. Exato. E a musculação... Disciplina. Tá aqui dentro. Boa. Basta eu querer. O sol Deus me deu. A musculação é de mim. E pensa na diferença que isso que vai fazer na sua vida, porque você envelhecer com qualidade, envelhecer com a tua musculatura, ter os ossos fortes, isso não significa também ser grande, não é ser musculoso, não é isso que nós estamos falando, né, mas pode ser magro, pode ser menos magro, mas vai estar com a poupança muscular, etc, boa. E até falamos no episódio com o Aldo, campeão de calistenia, um abraço. É possível fazer a musculação sem estar numa academia de musculação? Também fazer em tem casa, isso. calistenia com o peso do próprio corpo, mas fazer. No parque, em casa. Nenhuma. E a gente sempre fala aqui também, né? Os tempos mudaram. Isso é uma coisa nova, né, doutor Maurício? Você... Antes tinham academias, era só para pessoas mais abastadas, né? Que tinham um pouquinho mais de recurso. Que só tinha uma academia hoje, que essas ainda existem. Mas hoje, você tem essas redes que, guardadas as proporções, qualquer pessoa pode pagar. A partir de 70, 80 reais, quer dizer, não tem desculpa. Sim, o cidadão visita lá 15 vezes por mês, ele tá gastando 5, 7 reais por ida. Não dá para pagar nem um cafezinho. Sim, você tem academias que são muito bem montadas. São boas. Muito bem montadas. Exato. E que um preço super acessível. Exato. Né? E se você não tem condição de pagar elas também, você pode fazer esses exercícios no parque, que é a calistenia, que tá bem na moda atualmente, né? Sim. São exercícios com o peso do corpo, ou seja, tá dentro da gente, né? Claro. É a gente querer fazer. E né? tem aparelhos do Estado, né? Que tem verdade. SESI. Daquelas vias como para chama? corrida. Sim, também. tem vias para corrida na rua, tem outros equipamentos do Estado que estão disponíveis, ou seja, não tem desculpa, porque os estudos hoje cada vez falam mais a favor disso, não seja sedentário, que ser sedentário é uma tragédia, e mais uma vez eu sempre falo isso por causa do meu tamanho, né? Não tem desculpa, você ser sedentário é uma tragédia, né? Tá acima do peso também, óbvio que não é legal, mas garanto que eu não sou sedentário, isso é importante. Beleza. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Demais, obrigado. Grande doutor Maurício Barbosa, mensagem final, deixa pra gente alguma coisa pro nosso ouvinte aí que você gostaria de falar a respeito da sua área, do que nós falamos aqui. Principal, acho que façam esporte, pratiquem esporte. O esporte, ele faz com que você trabalhe melhor, faz com que você tenha uma relação com seus amigos muito boa. Você tem energia para trabalhar. A relação entre as pessoas melhora demais. Não se preocupe com as lesões do esporte. As lesões do esporte, elas podem acontecer, mas elas são muito menores do que os problemas que podem vir caso você não faça esporte. A medicina hoje ela avança muito, então a gente consegue tratar boa parte das lesões esportivas com bastante tecnologia, com bastante êxito, isso em todas as áreas esportivas. Cada esporte tem suas peculiaridades, né, de lesões, mas faça esporte, vá atrás ou de uma academia ou de um campo para jogar, ou escolha um esporte que você tem mais afinidade e vai para frente. Muito bem, doutor Maurício Barbosa, sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Moisés, obrigado. Você que está aí, espero que tenha aprendido bastante. Pessoal do estúdio, obrigado. Até a próxima. Pode, doutor, compartilhe, espalhe saúde. Informação, diamante da prevenção. Um abraço a todos.